O que você faria se soubesse que o seu marido está te traindo com a tua irmã e os teus sobrinhos, na verdade, são teus enteados? Parece novela, né? Pois é, pessoal, isso foi o que aconteceu com a pintora mexicana Frida Kahlo. Possivelmente você já viu o rosto dessa artista em algum lugar, caneca, caderno, livro. Eu mesma tenho este porta-joia aqui da Frida Kahlo. Pois é, pessoal, essa artista ela revolucionou o comportamento feminino em seu tempo e influencia até hoje. Mas para você conhecê-la melhor, é importante analisar as suas pinturas, as suas obras. Se você entende as suas obras, você conhece toda a obra dela, toda a vida dela, a saúde dela física e mental. Frida Kahlo, pessoal, sofreu muito nessa vida. Olha, aconteceu cada coisa na vida dela, mas ela não nasceu pintora, ela se tornou artista. Muitos literatos consideravam Frida Kahlo como surrealista, suas pinturas do surrealismo, mas ela não se considerava assim. Ela disse que ela não pintava sonhos e fantasias como surrealismo. Ela pintava aquilo que ela vivenciou, os seus medos, suas angústias e principalmente o seu amor incondicional por Diego Rivera, o qual se casou em 1929 com ela. Analisando as pinturas dela, como a gente pode perceber essa daqui, gente, a gente tem aí uma árvore, né, uma pintura genealógica da família, então, de Frida Kahlo. De um lado, a gente tem a família da mãe dela, os avós maternos, do outro, os avós paternos. Percebam aí que ela herdou aquelas sobrancelha, né, monocelha, como a gente brinca dizendo, da avó paterna dela. Então, nessa mistura aí de raças, essa mistura dentro da família dela, tanto da parte latina quanto europeia, ela fez essa pintura aqui, as duas Fridas, em que há essa junção, né, essa mistura, a união dos sangue, né, dos sangues, melhor dizendo, das famílias. Ela quis realmente mostrar que ela sempre teve essa influência, principalmente indígena, e nunca teve preconceito com nada, com nenhuma raça. Ela queria mesmo era inovar, fazer alguma mudança, né? Uma outra pintura dela é Minha Enfermeira e Eu, em que ela tem até um duplo sentido, né? Primeiro porque Frida nunca teve um bom relacionamento com a mãe dela, então a mãe dela não pôde, né, amamentá-la, então ela já tinha uma ama de leite, então ela começa a ter um vínculo com a ama de leite mais sentimental, e isso também a gente percebe na própria imagem dessa ama de leite, o traço indígena, né? Para mostrar que realmente ela aí estava nutrindo a sua árvore genealógica, nutrindo a sua descendência justamente no lado indígena. Gente, mas muitas desgraças aconteceram ao longo da vida de Frida Kahlo. Agora sim. Olha, aos 6 anos, ela sofreu de poliomielite. E isso deixou sequelas na perna dela, né? Tanto que ao longo de seu tempo na escola, ela sofreu muito com bullying. Ao passar dos anos, ela decide fazer medicina e antes de terminar, ela sofre um acidente no bondinho, aos 18 anos, gente. Que acidente trágico! Uma barra de ferro ultrapassa o corpo dela das costas até a vagina. E isso vai trazer consequências depois para ela, né? A necessidade de ter filho, de ter uma relação com o próprio marido, entre outras coisas que a gente vai ver depois. Então, depois dessa tragédia, foi aí que a vida de Frida mudou completamente, gente. E se você quiser entender mais um pouco, fique até o final desse vídeo, tá? Vê só, Frida teve que passar muito tempo de cama, afinal de contas tinha havia, né, uma barra de ferro ultrapassada, até que isso tirasse, colocasse a bacia no lugar, não é, cicatrizasse, levou muito tempo. O pai dela já era pintor, mas ela então sentiu de fazer alguma coisa para a vida dela. Olha, Frida, como eu disse, já era uma revolucionária no seu tempo, né? E ela criou o seu próprio estilo, como vocês podem ver no Google e em outras redes, fotos, imagens dela usando saiões, calça comprida, que era uma coisa raríssima para as mulheres usarem naquele tempo. Então, de fato, Frida, ela foi uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que foi questionadora, ousada no tempo dela, diferente do modelo das mulheres daquele tempo, né?
Mas você quer entender essa pintora mexicana mais ainda, você precisa entender a sua saúde física, mental, a sua história de vida, a partir das suas pinturas, gente. Uma artista do século XX que ainda influencia o século XXI. E influencia mesmo. Então, pessoal, ela sofreu demais na vida dela. Como eu disse, ela sofreu um acidente, um trágico acidente, num bondinho, e ela teve que ficar deitada por muito tempo, né? Com um colete de gesso. Ela teve que fazer mais de 30 cirurgias. Então imagine isso na cabeça de uma pessoa, né? De uma mulher que é mais sensível muitas vezes, não necessariamente sempre, mas é mais sensível, mais vaidosa e fazendo tantas cirurgias, sendo impotente em diversas situações. Então, atinou para ela que ela sentiu o desejo de pintar. Então, ela pediu os materiais de pintura para o pai dela, não é? Ele trouxe materiais de pintura, tela, e ela começou a pintar e fez sua pintura, primeira pintura, né, que é um autorretrato, para um namorado dela na época. Assim, ela continuou pintando até a sua recuperação. Como eu disse, ela sofreu muito, sofreu demais. E aí, como vocês podem ver aqui nessa tela, ela pintou o Hospital Henry Ford, que era como se ela tivesse demonstrando de fato o verdadeiro sentimento dela, esse sentimento de sofrimento. E assim ela foi pintando outras telas expressando tudo o que ela vivenciou, todo medo, toda angústia, todo sofrimento mesmo, gente. Isso foi essencial, né, dentro da nossa literatura, da nossa história, para que a gente pudesse ter como até uma forma documental, uma prova do que ela viveu e do que a época dela, a qual ela vivia, estava passando, né? Então, assim, um dos problemas que ela ocorreu, né, devido a esse acidente, foi o fato dela não poder engravidar. Ela mesmo fazendo diversas cirurgias, né, ela tentou diversas vezes engravidar, engravidou, mas teve muitos abortos, né? Então não conseguiu ter filho. Isso é um dos piores sofrimentos na vida dela. Uma outra tela que vai retratar o sofrimento dela é Sem Esperança. Esse aqui que vocês veem que ela tá tirando, né, da boca dela enquanto ela tá no hospital, cadáver, tripa, diversas coisas, né, nojentas, mas são coisas que vão simbolizar a dor e o sofrimento dela. Dores e sofrimentos os quais ela está querendo de fato colocar para fora, né, expressar, para tirar, para que ela se livre de tudo isso enquanto ela está no hospital. Uma outra tela é a coluna partida, que vai abordar justamente esse momento que ela viveu aí nesse período do hospital também. Pesada essa imagem, né? É pesada, gente, mas eu vou dizer, é uma das pinturas mais famosas de Frida Kahlo, tá? Justamente por ela ter demonstrado o que ela viveu, né? Por ser pesada e retratar tamanha dor. Então, observem que todas essas pinturas vão tratar da experiência pessoal dela. Mas, se vocês perceberam, elas têm um tom realista, né? Ou melhor, surrealista, que é uma vanguarda europeia. E como eu disse no início, ela não se considerava surrealista, mas os estudiosos a consideravam justamente porque tinham um QI, um tom de loucura nas próprias imagens, né? Mas era para você, telespectador, entender o que é, ou um pouco do que é, o sofrimento dela, o quanto ela sofreu, ela sentiu diante das tragédias da vida do comunismo. E lá ela conheceu um dos líderes do comunismo, Diego Rivera. Diego Rivera, inclusive, ele é até mais famoso que ela no México, porque ele é pintor muralista, ou seja, ele pinta murais, né, muros enormes, então são belíssimos e o deixou bastante famoso. Eles se apaixonaram e se casaram, mas Diego ele tinha uma reputação bem negativa, né? Ele era extremamente mulherengo, traía todas as namoradas, mulheres. Mesmo assim, eles se casaram. E isso sempre foi um problema dentro da relação deles, as traições. E ele, como um bom alfa, né, macho alfa, deixava a Frida traí-lo, por que não? Só que só com mulheres. Lá na frente, ela vai traí-lo
com um líder russo, mas causa uma treta retada, mas depois tudo é resolvido e eles continuam também. Porém, ele atraiu com a irmã dela, ou seja, a cunhada dele. Gente, isso trouxe um colapso na vida de Frida de uma maneira assim devastadora. Ela o flagrou com a irmã na cama. E aí ela descobriu também que ele já fazia isso há um bom tempo, que inclusive os sobrinhos de Frida não eram seus sobrinhos, eram os enteados dela, porque os meninos eram filhos de Diego Rivera com a sua irmã, né, com a irmã de Frida. Pois é, gente, Frida sofreu demais e todo esse sofrimento, não é? Foi uma forma dela também se impor diante da sociedade como mulher diferente dentro daquele meio, dentro daquele contexto, né, histórico e cultural a qual ela vivia. Por isso, as telas dela, as pinturas dela, tem tanto sofrimento também, não só expressa o que ela vivenciou, o que ela sentiu, mas é como forma também de se libertar, de ajudar os outros, né, em causas como em prol das mulheres. Então ela demonstrava, ela lutava pelas mulheres e mostrava justamente esse ser interior, essa dor interior. Sabe, algumas telas causavam, né, e causam estranhamento quando se olha, é porque só sabe quem passou, só entende muitas vezes dessa loucura expressa nas pinturas dela, quem passou, quem sentiu. E então ela é taxada, né? Até hoje vocês podem ver aí espalhados fotos dela como um ícone feminino. Mas ela nunca assim se colocou como feminista, né? Ela nunca entrou nesse rol do feminismo. Ela somente se comportava como um tal, lutava em prol das mulheres para que quebrassem tabus daquela época, né, mostrando a partir das pinturas o interior, o tabu, o sofrimento que toda mulher passa todo mês em sua vida amorosa, familiar, enfim, em todos outros aspectos, né? Que assim a gente tem, por exemplo, essa foto aqui, autorretrato com cabelo curto, que foi o quê? Foi um protesto que ela fez contra Diego Rivera. Como assim um protesto? Gente, ela não descobriu a traição dele com a irmã dela? Então ela cortou o cabelo porque era a parte do corpo dela que ele mais gostava, não é? Cortou, espalhou lá pelo banheiro e depois fez um autorretrato dela como forma de protesto. Isso é ótimo para mostrar que o quê? Meu corpo, minhas regras, eu mando, eu deixei uma parte de mim em favor de você porque você gostava, mas você não valorizou aquilo que eu tinha de mais importante, mais lindo e mais puro, que era o meu amor. Bom, gente, a relação deles sempre foi assim, problemática, abusiva, intensiva, né? Era um amor incondicional. Eles se separaram, mas depois voltaram novamente. E mesmo depois, né? Ou mesmo com todas essas tretas, depois de todas essas tretas, ela ainda assim continuou, né? Foi crescendo, sendo conhecida, os quatro cantos aí, mas ela sempre ia, né? Aumentou, melhor dizendo, a sua ida para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, nessa época, tinha uma grande valorização artística. Então, como ela estava começando a ficar, né, mais ainda conhecida, famosa nesse âmbito, ela começou a ir mais para os Estados Unidos e foi se desprendendo mais de Diego Rivera, né? Então ela começou ainda mais a ser dona de si, que era uma coisa que ela sempre lutou para si mesma e para as outras mulheres. Então ela ia mais para os Estados Unidos, inclusive o Museu do Louvre comprou diversas pinturas dela para poder expor. E assim foi, gente. Só que, como eu disse, ela ficou conhecida, mas também sempre havia treta na vida de Frida Kahlo. Né? Quando eu digo treta, não é só briga, mas sofrimento, tragédia. Ora ela estava muito bem, ora ela estava muito mal. E como eu tinha dito inicialmente, ela sempre teve um problema na perna desde a infância. E sempre, né, sofreu bullying com isso, tinha algum problema, depois foi o acidente, enfim. Com tantos problemas que ela foi tendo, ela teve que amputar os pés. E ela fez essa pintura aqui, que escreveu:
Pés para que os quero, se tenho asas para voar, em 1953. Pois é, aí é uma forma dela expressar que ela não vai parar, independente da expressão física dela ou do sofrimento interior dela, ela não vai parar. E mesmo assim, com todo esse sofrimento, ela teve a sua primeira exposição no México. Não é maravilhoso? A exposição sim, mas como ela já estava, né, com os pés amputados, ela teve que assistir a própria exposição de cama. Nossa, que bad, né, gente? Muito sofrida a vida de Frida Kahlo. E faleceu aos 47 anos. Dizem aí que foi por embolia pulmonar. E outras pessoas dizem que pode ter sido por suicídio. Porque uma das últimas frases em seu diário foi a seguinte frase: espero que minha partida seja breve e espero nunca mais voltar. Nossa, pesado, né? Então é por isso que deu adesão aí para algumas pessoas pensarem que ela pode ter tirado a própria vida. Pessoal, é isso que faz também Frida Kahlo ser reconhecida feminista, apesar dela não ter dito, né, sou feminista. Ela foi reconhecida assim justamente por conta do seu comportamento, o seu comportamento dentro do contexto a qual ela vivia, o seu posicionamento, a sua verbalização, a sua luta diária por classes, né, e categorias marginalizadas, principalmente as mulheres, que eram vistas de uma forma bem diferente como são vistas hoje, né? Um comportamento que tinha que sempre abaixar a cabeça, enfim. E aí, como forma também, dentro desse contexto de protesto e de expressar o que a mulher vivia, ela pintou esta imagem aqui, que diz uno quantos pequetitos, que foi uma situação que ocorreu na época de um homem, né, ter esfaqueado uma mulher, mas para tirar esse grave ocorrido, esse crime, ele disse, mas foi só poucas facadas. Como assim foi só poucas facadas? Você esfaqueou, né? E quantas mulheres nessa época e hoje também ainda sofrem, não só fisicamente, essa agressão física, mas verbal, psíquica e moral. Pois Frida Kahlo já lutava contra isso, já lá no século XX, né? E tantas outras. E vai aí continuar influenciando a nossa a nossa categoria feminista, né? E feminina, melhor dizendo também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Vocês podem conhecer um pouco ainda mais de Frida a partir de um filme que fizeram dela, né? Uma atriz magnífica, né? Que até parece mesmo a atriz. E é muito legal, muito bacana esse filme. Vocês podem confirmar tudo que eu disse e ainda ter outros conhecimentos sobre ela, né? Essa artista revolucionária mexicana, é um ícone latino do México, dentro de uma vanguarda, né, europeia, mas também que influencia bastante aqui no nosso país. Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo.